Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a graça e a paz de Jesus esteja com cada um dos amigos, que o sol da justiça, que é Cristo, possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria, entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, quarta-feira, 10 de julho, a lição 2, ela tem como título O Segredo do Ministério de Jesus. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 1, do versículos 35 até 39. As Sagradas Escrituras, elas nos mostram que Jesus ele era um homem de oração. E seu poder que ele recebia dos céus vinha dessas orações e da comunhão que ele tinha com o Criador do Universo, Deus Pai, que dava-lhe sabedoria, ele impulsionava e força, para ele tocar o seu ministério aqui na Terra. E em Marcos capítulo 1, versículos 35 até 39, menciona que Jesus, após ele ter um sábado exaustivo, assim, de um culto maravilhoso, com curas, com mensagens edificadoras, E depois ele voltou lá para a casa da sogra de Pedro, ele curou a sogra de Pedro, e depois do pôr do sol apareceram quase a cidade inteira para ser curadas por Jesus. E ele foi dormir, e isso aconteceu assim até altas horas da noite, e ele foi dormir tarde, mas que Jesus se levantou antes do nascer do sol, e ele foi orar no monte, para buscar o Deus Pai em oração, num lugar tranquilo, para que seu foco realmente do seu trabalho, do seu ministério, pudesse alcançar realmente pessoas para o reino, e que ele teria bastantes atividades também. E Jesus, ele sempre priorizava a oração em sua rotina diária, dedicando tempo, esforço, para que ele pudesse assim se comunicar realmente com Deus Pai. E Jesus considerava a oração como uma necessidade vital para a sua vida. É um exemplo para nós, de nós buscarmos realmente o Criador e buscar essa comunhão e buscar forças para a nossa vida desse grande conflito que nós passamos, E não como algo opcional, E como fala em Lucas capítulo 6, versículo 12, ali diz que Jesus subia ao monte à noite para orar por ser mais tranquilo e sereno, para que ele pudesse ter um foco realmente no Criador e buscar poder. E é difícil para nós imaginarmos, o nível de exigência de Cristo no seu ministério, que era um ministério triplo de Jesus, e lembrando que Jesus, ele estava na forma humana, onde ele sentia fome, sede, cansaço, como nós também sentimos, E Marcos, em seu livro, nos dá o resumo de um dia ali em Cafarnaum. E o sábado começou assim com ensinos na sinagoga, e Jesus deixou seus ouvintes assim entusiasmados, impressionados, com o seu poder, com a autoridade com que ele falava, e expulsava demônios. E notícias sobre ele se espalharam assim rapidamente por toda a cidade, por toda a região dali da Galileia, de modo que na casa da sogra de Pedro, nesse dia, aglomeraram-se multidões, apareceram logo ao pôr do sol, de sábado. Ele atendeu a todas as pessoas com amor, com carinho, onde receberam orientações e foram curadas
até altas horas da noite, menciona as Escrituras. E Marcos diz que toda a cidade se reuniu à porta da casa da sogra de Pedro, que diz lá em Marcos 1:30. E ele atendeu a todos. Jesus, na forma humana, naquele momento, deve ter se esgotado, ter cansado, né? E o mais desgastante foi esse confronto, né, que ele teve com espíritos malignos ali naquele sábado, durante aquele culto, e também várias curas, né? Então isso cansou realmente o nosso mestre. E depois de ele dormir tarde, né, devido ao intenso ministério naquele dia, ele precisava de repouso físico e espiritual. E levantando-se antes do nascer do sol, ele foi a um lugar assim tranquilo para orar. Jesus se utilizava do Velho Testamento e ele conhecia muito bem o que Isaías mencionou em seu livro, que está lá no capítulo 40, versículo 31, onde Isaías diz, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. E foi essa mensagem que Jesus quis passar a todos nós, da importância de nós termos momentos para nós orarmos, para nós buscarmos o Criador do universo, conversar com Ele, a sós, né? Em um momento assim tranquilo, expor nossas dificuldades e aflições através de orações diárias, né? De cultos racionais que nós devemos fazer no lugar assim que nós desejamos fazer. E se Jesus necessitou disso, quanto mais nós, frágeis pecadores, necessitamos. Jesus entendia que a intimidade com o Deus Pai deveria preceder o exercício do seu ministério. E isto era um hábito, né, que Jesus tinha de levantar durante altas horas madrugadas e orar, estar em comunhão. E as orações eram o foco das ações de Jesus. Veja como Jesus não dava um passo importante sem antes orar, que está lá em Lucas 6:12. Olha o que diz Lucas 6:12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Essa atitude para que ele fez isto, né, para a escolha dos seus 12 apóstolos, né? Isso foram muitos dias de orações ali naquele monte para a escolha dos seus discípulos. E Marcos capítulo 1, versículo 35 até 39, quando Jesus estava na casa da sogra de Pedro, ele se levantou de madrugada para orar. Ele procurava lugares tranquilos, serenos, para orar, e sua vida de oração impulsionava a sua missão. E neste texto, né, de Marcos, que está na língua grega, todos os verbos utilizados aqui estão no tempo aoristo, ou seja, tempo em que a ação ocorreu de indicações concluídas, né? E o verbo orar está no tempo imperfeito para indicar um processo em andamento, né? E indica que Jesus estava orando e continuou orando. Os evangelhos mostram e descrevem que Jesus, como um homem de oração, está lá em Mateus 14:24, que fala isso, e esse foi o poder do seu ministério terreno e um exemplo para todos nós quando nós temos dificuldades. A nossa realmente atitude é orar. E assim, meus amigos, nós temos que estabelecer um horário para nós orarmos. É muito importante, desde que a escolha nossa seja um horário tranquilo, que nada venha atrapalhar a nossa intimidade com Deus, a nossa concentração, a nossa comunhão com o Criador do universo. E isto pode ser até numa rotina, sim, pode ser uma rotina. E é um planejamento com o Criador. Nós temos que ter um horário específico para nós orarmos. E Marcos, lá em 6:12, nos diz: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Veja, passou um longo tempo com o Senhor. E nos relatos dos evangelhos, nós vemos assim muitos casos em que Jesus sobe ao monte à noite para orar, para se afastar de barulhos, algazarras, né, de pessoas. E
e para ser assim, um lugar mais tranquilo, para estar em comunhão com Deus, Pai, orar e que nada atrapalhe isto. E o silêncio ajuda a estar mais focado, compenetrado e expor todas as nossas aflições a Deus. E o lugar apropriado para Jesus, para nós orarmos, né, como Jesus, às vezes é subir o monte, num lugar, numa mata, tranquilo, né, e passar longos períodos em oração, para obter força e poder para continuar o seu ministério, assim como nós também temos o nosso ministério aqui, de levar e proclamar o Evangelho. Nós temos que ter esses momentos de orações tranquilas e serenas ao Criador do Universo. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. E quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento que sabe manusear bem essas escrituras, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E você passa também a ver uma necessidade dentro do seu coração de você orar, de você buscar uma consagração a Deus. E isto realmente só vem após você receber do Espírito Santo toda essa orientação. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que está muito próximo de acontecer, porque ele, Jesus, falou ali em Mateus 24, que está próximo de vir, e quando ele vir, ele levará você, a sua família, eu, todos nós, para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, e não haverá perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Deus. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.